Boa noite. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Esta é a terceira pregação dedicada a quem na realidade não merece nenhum minuto de pregação nossa, mas a Bíblia dedicou muito espaço para ele, Deus quis assim, assim temos que fazer. É o anticristo, arqui-inimigo do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, não merece mesmo, e não estamos fazendo isso por merecimento dele, mas para denunciá-lo, como a Bíblia o denuncia, antes mesmo que ele viesse a existir, como está há 2000 anos aqui denunciando o anticristo e falando algumas características dele. E no capítulo 13 de Apocalipse, nós vimos João falar da besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças e tal, e já falamos um tanto quanto sobre o capítulo, a parte do capítulo 13 que fala nessa besta ou nessa fera. Foi interessante que alguém disse: por que se traduz como besta esta palavra que a gente nem usa no português? As crianças usam muito para falar um pouquinho mal da outra, não é nem um nome muito grave, mas de fato, pensando bem, é um nome muito pouco utilizado. Talvez besta fera se use em algumas histórias assim para impressionar, mas a rigor mesmo o nome significa fera, ou animal selvagem, ou um bicho que não precisa descrever em detalhes, mas várias versões, talvez todas, assumiram o nome de besta e a gente vai se acostumando. Mas é capaz de eu mesclar aqui e acolá com essa fera, que é um nome, é uma tradução muito correta, se for feita assim. O que interessa é no grego, claro. Agora, o nome que a gente vai usar no português, estima-se que seja o melhor possível traduzido, claro. Mas é bom lembrar que o que interessa é o nome que está lá na língua original, e a ideia é de fera, algo difícil de descrever, selvagem, agressivo, é isso aí. Muito bem, então o capítulo 13 fala desta fera, que nós chamamos de anticristo, e expliquei um pouco. Fui para o capítulo 17 de Apocalipse também, que explica um pouco mais, fala um pouco mais sobre esta pessoa, este homem, e ficamos mais ou menos ali, na mensagem atrasada. Na mensagem passada, eu disse que iria olhar pelas Escrituras as passagens clássicas, passagens principais que falam deste mesmo personagem, lembrando que vem desde o Velho Testamento, especialmente o livro de Daniel, e que não iria fazer um estudo exaustivo sobre o anticristo, ver todas as passagens que falam nele e tal. Aliás, é um assunto, inclusive, muito polêmico, em que há muitas discordâncias, não apenas naqueles que têm posições escatológicas diferentes, mas até mesmo entre aqueles que pensam escatologicamente semelhante, como, por exemplo, pré-milenistas que creem que Cristo vai reinar literalmente em Israel, que Israel vai ser literalmente restaurado, o reino de Davi, onde Cristo vai sentar no trono dele em Jerusalém e tal. Mesmo entre esses,
há discordância sobre algumas coisas do anticristo, não sobre tudo, claro, mas sobre a origem, o povo de onde ele vem. E eu já comentei isso, inclusive, na mensagem passada, e que eu não iria entrar nesse mérito, nesse detalhe. O que eu queria e quero é que vocês ouçam. Eu li e expliquei pouco, lá de Daniel 4, na mensagem passada, aquela visão dos 4 bichos, 4 animais. Os 3 são descritos como animais conhecidos, e o 4, fera. Era tão amedrontador e um aspecto tão agressivo, tão diferente, que Daniel não soube descrever o animal, a fera. Então eu disse o seguinte: meu objetivo com relação ao anticristo, nessa exposição sobre Apocalipse, é que vocês vejam as passagens em que os estudiosos, ao longo desses 2000 anos de Novo Testamento, mais ou menos, que eles se baseiam para tirar suas conclusões, ou suas sugestões, ou suas bases de discussão sobre a pessoa do anticristo. E cada um, se quiser, aprofunde seus estudos, tire suas próprias sugestões. Então, mas que é importante saber Daniel, quer dizer que eu não sabia que Daniel falava no anticristo. Pois é, e muito. É o livro que mais fala do anticristo. Eu não sabia. É bom ficar sabendo. E não só sabendo, mas você ouvir. E eu falei então de Daniel 4, hoje eu vou falar de Daniel 9, Daniel 11. Aí vou para o Novo Testamento. E você sabia que Jesus Cristo falou do anticristo? Falou. Eu pensei que fosse só Apocalipse. Não, Jesus Cristo falou. E você sabia que Jesus Cristo falou do anticristo, o mesmo que Daniel falou? E Jesus citou literalmente, nominalmente, Daniel, aquele do qual Daniel falou. Jesus Cristo falou. Então é muito importante você ter o crente ter uma base do que a Bíblia diz. Está escrito isso aqui ninguém discute. Agora, o que significa isto? Como se compara isso com aquilo? Como se juntam as peças aqui? As interpretações, aí elas vão variar, e variam muito, sim, mas sempre com a base comum da revelação que está escrita na Bíblia. O problema é quando o crente não sabe nem o que está escrito na Bíblia sobre o anticristo. Não, eu não sei muita coisa do anticristo, não, porque é um assunto muito complicado. Até aqui você vai bem. Não, eu não sei muito sobre o anticristo, não, porque há muita divergência entre estudiosos que conhecem profundamente as línguas originais, dedicaram décadas da vida para estudá-las. Então, se eles não se entendem, como é que eu vou me entender? Como é que eu vou saber exatamente? Então, eu não estudo muito, não vou muito a detalhes, não. Tudo bem, tem sentido. Eu vou para outras coisas. Tá bom. E o que você sabe sobre o anticristo, o que a Bíblia diz? Não, também eu não sei nada. Porque como é complicado, eu isolei. Não faça isso. Não isole Levíticos, não. Não isole Levíticos da sua leitura, não, por favor. É Bíblia. Não isole Ezequiel, não faça isso, não. Segundo Crônicas, mas é quase repetido aí, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Reis, segundo Reis, eu vou repetir, eu pulo por cima. Não faça isso, meu irmão. Porque é Bíblia pura. E se está repetido é porque Deus quis. E Ele tem os motivos dele, a gente fica aí querendo explicar, é diferente aqui, diferente ali, então um livro joga luz sobre o outro e tal, e é fato. Mas os motivos de fato, porque Deus quis repetir passagens inteiras às vezes, não importa o que Deus diria.
para explicar isso, como se ele precisasse explicar. Mas é Bíblia, então leia. Como meu tempo agora, eu me auto-resumi, né? Ficou menor do que o que era antes, eu devo ter cuidado com essas explicações muito demoradas. Daniel capítulo 9, sem mais delongas, eu vou continuar o que eu comecei na mensagem passada, que era mostrar o que Daniel falava desse personagem que nós chamamos de anticristo. E você vai se admirar como o nome anticristo é pouquíssimo falado na Bíblia. O nome anticristo, não a pessoa do anticristo, que nós conhecemos como anticristo. Então, Daniel capítulo 9, Daniel viveu em torno de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, e foi para a Babilônia com os exilados, lá em Nabucodonosor, já expliquei isso também. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículos 24 em diante. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vou já explicar um pouco isso. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Fala de Cristo, obviamente. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança. Falando, este príncipe que há de vir, é o anticristo aqui. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude em matéria tão difícil e que possamos aprender com o que está revelado, não com o que uns acham e outros acham, mas com o que está revelado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Aqui é profecia pesada, terreno denso, dificílimo, em que todo livro que você tomar nas mãos para estudar sobre escatologia, as últimas coisas, a vinda de Cristo, o anticristo, tribulação, todos vão conter Daniel 9, 24 a 27. É uma profecia que Daniel fez sobre 70 semanas envolvendo o povo judeu. E aqui eu vou explicar de uma maneira ultra resumida. 70 semanas de anos, cada semana significando 7 anos. Então, obviamente, aqui estão incluídos 490 anos. Essas 70 semanas de anos são divididas em 2 grandes partes. 69, depois 1. 69 mais 1, 70.
As 69, por sua vez, são subdivididas em duas partes. 7 mais 62, que dá 69. Não vou falar desta divisão de 7 mais 69. Vou juntar as duas, dizendo o seguinte: o início deste período inicial de 69 semanas, ou seja, 490 menos 7, foi no ano de 444 antes de Cristo, quando o medo-persa Artaxerxes assinou um decreto para que se construíssem os muros de Jerusalém. Ali iniciou este período que, de acordo com a história, se estendeu até a morte do Senhor Jesus Cristo, o ungido, que aconteceu na semana 69, no final da semana 69. Então ali os livros mostram gráficos e tudo mais, mostrando esses períodos e tudo mais. Alguns discutem para lá e para cá, é mais isso ou menos aquilo, mas de uma maneira bem geral é como eu estou colocando aqui. Muito bem. No final da semana 69, Cristo morre, ressuscita e vai para o céu. Começa aí um período que não contaria nesta contagem de Deus. Parou nas 69 semanas de anos. Então faltam 7 anos para Deus terminar esta profecia. Há um espaço, é inserido um espaço entre a morte de Cristo e entre o início dessa última semana de anos, no final da qual Cristo volta, no final da 70ª semana, semana número 70. Esse período entre a semana 69 de Daniel e a 70 é o período da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí em que o povo de Israel é colocado de lado por um tempo. Romanos 11 fala nisso. Foram infiéis com Deus, desobedeceram tudo que era para desobedecer em Deus, pelo menos a maioria do povo. Então Deus, como que para pôr em ciúmes o povo de Israel, usando palavras bíblicas, Deus institui a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste período aqui. E a Bíblia dizendo, Israel vai voltar, e vai passar pela última semana, exatamente o período que muitas vezes eu tenho falado para vocês, da tribulação, 7 anos, já falei N vezes aqui, 7 anos, no meio da tribulação vai haver um rompimento do pacto que o anticristo vai fazer com os judeus. Então, eu já falei isso muitas vezes. Então o que estamos vendo agora é basicamente a base do Velho Testamento para essa maneira de ver, para essa forma de interpretar. Muitos dizem assim, não, negativo. Os amilenistas dizem, esse negócio de 70 semanas aí, 69, período da igreja, depois Israel de novo, mais 7 anos, negativo. Israel foi totalmente abandonado por Deus como nação. Acabou. Aliás, Israel antigo era a igreja, já era a igreja, e agora a igreja é composta de gentios, tudo é igreja só, não há diferença, e Israel não volta mais como nação, e a fundação do Estado Judeu em 1948, aquilo aí é uma circunstância histórica, e não mais do que isso, não tem nenhum significado bíblico. Apenas a Bíblia diz que muitos judeus vão se converter no final dos tempos, antes da volta de Cristo, e vão. Judeus é sangue, mas não tem nada a ver mais com Israel, com a nação de Israel. Isso aí já acabou-se. Assim pensam os amilenistas. E entendemos que eles estão perdendo ensinos valiosíssimos da palavra de Deus, especialmente quando já se corrobora, já se vê, já se confirma claramente o Estado judeu aí fundado, estabelecido,
parece uma mosquinha, um pontinho no mapa do mundo, e é um país fortíssimo politicamente, militarmente hoje, como um dos integrantes do seletíssimo grupo atômico, tem bomba atômica. A história da bomba atômica de Israel é uma coisa impressionante para se ler, muito mais empolgante do que qualquer livro que se imaginar aí desses criadores de livros de mistério, suspense, e espionagem, tudo assim. Tudo que fala de Israel é impressionantemente fantástico. Então está aí, Israel é um país fortíssimo, vive na mídia, e os países brigam e desbrigam em função de Israel. É algo absolutamente impressionante. Só há uma explicação e tudo cai como uma luva quando se vê o papel de Israel hoje no mundo e países jurando que vão destruir Israel. Está aí o Irã há décadas querendo fazer uma bomba atômica, Israel atrapalhando e tentando a ajuda de outros. Essa ajuda às vezes é mais, às vezes é menos, mas Israel lá e tentando, atrapalhando. As histórias também sobre o que Israel já tem feito nas últimas uma ou duas décadas para atrapalhar o Irã de fazer a bomba atômica é impressionante. Mas eles vão, aí andam para trás, porque Israel atrapalha, eles vão para frente e vai para trás. Aí tem acordos com eles, americanos e de outros países, com os iranianos, e aí vem o outro presidente americano agora que quer anular esse acordo, ou seja, está andando aos olhos vistos, e a bombazinha andando, e cada vez mais perto, e Irã dizendo, vamos destruir Israel com a nossa bomba atômica. Isso não é história de Hollywood, isso está acontecendo agora. É impressionante. Comprem livros aí sobre o assunto, verídicos, históricos impressionantes. E à medida que algumas coisas vão saindo de top secret, vão deixando de ser classificados para o conhecimento público, aí todo ano saem histórias e livros interessantíssimos sobre os últimos assuntos que o FBI, que o CIA, que o Mossad lá de Israel e tal, vão liberando para conhecimento público. Aí você lê, aconteceu isso? 20 anos atrás, 30 anos atrás, não faz tanto tempo, coisa que você nem sabia. Então, obviamente, estão acontecendo coisas hoje, você nem imagina que estão ocorrendo, e lutas enormes. Aí vem o árabe, aí o ISIS e tudo, e o Estado Islâmico e o califado, que é o grande sonho deles, eles só falam nesse califado para voltar. Então, está tendo um movimento fortíssimo em torno de assunto Israel, de assunto árabe, de assunto muçulmano, e enquanto isso os padrões de moralidade, os padrões cristãos de moralidade, moralidade, de família, de honestidade, de sexualidade, todos esses padrões, de verdade, esses padrões tudo mexidos, revirados de ponta cabeça, o mundo sem referencial cada vez mais. Então, a soma disto tudo aponta de uma maneira quase óbvia, ao meu ver, ao ver, do ponto de vista do pré-milenista, de que Cristo vai voltar antes do milênio e vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. Não, mas não é óbvio, como é que ele vai estabelecer o seu reino sem estar aqui? É claro que é antes. Não, porque tem uns que dizem que é pós-milênio, que Cristo vai voltar depois do reino dele. Mas como é que ele vai voltar depois do reino dele próprio? Porque ele está reinando no céu. Ele está reinando no céu. Não vai reinar aqui mais. No reino de Davi, não. Pensam os pós-milenistas. Então tem amilenista, pós-milenista, pré-milenista. Não é muito simples. Mas eu estou tentando facilitar um pouco as coisas para vocês, pelo menos, terem noção do que nós estamos. Do que a Bíblia ensina. Minha grande preocupação é esta. Muito bem. 69 anos que Daniel previu, se encerra com a morte e ressurreição de Cristo, que volta para o céu e institui sua igreja, lá em Atos 2.
Então lá vem a igreja. Há quantos anos a igreja existe? Mais ou menos 2000. Vai haver o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4 fala, e outras passagens falam do arrebatamento, quando a igreja será então levada para os céus, para as nuvens, a geração de crentes que estiver viva. Todos os crentes no mundo vão ser arrebatados para as nuvens, para o encontro com Cristo. E logo depois, não se pode precisar, mas logo depois começa então os últimos 7 anos de Daniel. Retoma. É como se a igreja entrou num parêntese aqui, de 2000 anos até agora, não se sabe mais quanto tempo. Então, quando a igreja for arrebatada para as nuvens, para o céu, encerra, claro, o período da igreja, e entra Israel de volta ao primeiro plano dos desígnios de Deus quanto à terra e ao governo de Cristo na terra. Então aí junta a ida de Cristo para o céu e vai juntar com o arrebatamento, 7 anos, aí completa as 70 semanas de Daniel e Cristo volta. Muito bem. O papel do anticristo nisto tudo, ele vai reinar durante pelo menos esses 7 anos. Várias vezes eu já falei para vocês, num período equivalente a 3 anos e meio, eu dizendo, é metade de 7 anos, é 3 anos e meio. Já falei em 42 meses, são 3 anos e meio, já falei também. 1.260 dias, metade dos 7. Já falei várias vezes, lendo Apocalipse. E você vê que aí vem Daniel e fala exatamente nos 7, que é precisamente a última semana da profecia dele. Aqui está, quando fala aqui, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. A ideia é que no início da tribulação, o anticristo, conhecido como homem de paz, e que vai propor paz mundial, inclusive com os judeus, e deverá fazer alianças impressionantes entre povos inimigos, especialmente os judeus, seus inimigos, para que haja paz. Tudo isso representado pela expressão, ele vai fazer uma firme aliança com muitos por 1 semana. Entende-se que ele vai fazer algum pacto de paz muito profundo com os judeus, e que isso vai acalmar o mundo. Judeus, e obviamente envolvendo inimigos de judeus, envolvendo outros grupos políticos, mas de uma maneira tal que tem os judeus como centro desta aliança firme e que vai trazer tranquilidade a um mundo completamente angustiado, um mundo aflito, ansioso, como estamos já começando a ver o desespero. Muitos e muitos povos cansando, e não é só o Brasil, cansando dos políticos e cansando das soluções, cansando de alternativas, não sabem mais o que querem direito, e basta ler qualquer ensaio político de hoje, sério, o sociológico, coisa assim, o que vai se ler esses jornalistas e peritos sem entender bem o que está acontecendo. Não, um quer explicar, porque a direita é isso, outro, não, é porque a esquerda é isso, aí vem outro dizendo, não, ninguém sabe mais nem o que é direita e o que é esquerda nesse mundo de hoje, está tudo muito confuso,
e uns falam em amor de uma maneira totalmente assim, sem compromisso com as Escrituras, os outros falam em ódio, e aí chama que o ódio é amor a Deus, é odiar os outros, porque quanto mais mata, mais vai ter virgem no paraíso esperando por eles. É uma coisa muito embolada, misturada, e que vai levar o mundo a uma situação, muito provavelmente, a uma situação de desespero por alguém que diga: eu trago paz. Vocês querem paz? Eu vou dar um jeito. Fará firme aliança com muitos por uma semana. Com os judeus. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Paulo vai explicar isso melhor lá em 2 aos Tessalonicenses, como vamos ler ainda. Se é hoje, eu não sei. Algo gravíssimo vai acontecer aqui na metade desta semana chamada de tribulação. Que durante os 3 anos e meio já estarão acontecendo muitos cataclismos e tudo que nós vimos, inclusive, lá nos Cavaleiros do Apocalipse, nos selos abertos e tudo mais. Deus já estará se vingando da raça humana que tanto desprezou. Então muitas coisas vão acontecer conjuntamente nesses 7 anos. Tanta coisa que a gente fica assim, confuso, ofuscado. Então, como é que 3 anos e meio vai ter paz se a gente lê tanta coisa já acontecendo terrível na Terra? Nesses 3 anos e meio, se acha que é no começo desses 3 anos e meio, porque é Deus fazendo e de uma maneira sobrenatural, como nós já vimos, como fomes e coisas, que são coisas que, digo sobrenatural, é que é do controle de Deus somente. Então, uma fome na terra é algo que é Deus que determina isso aí. Então, não quer dizer que não vai haver sofrimento nesse início da tribulação, mas o anticristo fará tudo para promover paz, já com todos os sofrimentos incluídos aí na humanidade, pelo menos entre eles vai se tentar, porque ele próprio estará envolvido. Ele não vai conseguir não, mas vai tentar, e algo muito sério vai acontecer no meio dessa semana de anos, ou seja, desse período de 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Que é isso? Já comentei em pregação de Apocalipse que deverá ser feito um novo templo em Jerusalém, antes da vinda de Cristo. Esse templo será destruído para depois ser feito outro no milênio. Já comentei isto. Este templo que estará lá na tribulação vai ser desecrado, desrespeitado pelo anticristo. Ele vai fazer cessar. Esse templo estará funcionando, vai haver sacrifícios lá dos judeus, e o anticristo vai fazer cessar, vai parar. E lá em 2 Tessalonicenses, vou deixar para ler um pouco mais de detalhes lá, porque Paulo fala, é interessante, Jesus puxa Daniel, Paulo puxa Daniel, tudo aqui em cima, desses 4 ou 5 versículos que eu estou lendo para vocês. É a base da escatologia, esta daqui, em termos de Velho Testamento. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí tem uma expressão tão forte que ele não sabe nem como traduzir direito. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Na NVI, Nova Versão Internacional, tem: e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. A mesma frase. Sobre as asas da abominação virá o assolador. E aqui diz: será colocado o sacrilégio terrível numa ala do templo. Então, até traduzir essas expressões aqui são dificílimo. Mas é óbvio que é alguma coisa muito grande em termos de ofensa a Deus, um estrago enorme, que este cidadão aqui, ele fará a firme aliança. Ele quem?
Está escrito aqui, o príncipe que há de vir. É ele, o anticristo. Ele vai fazer algo muito ofensivo a Deus, aos judeus, ao contrário, aos judeus, ao Deus dos judeus, ao Deus dos cristãos, no templo, que terá sido construído, e exatamente no meio deste pacto. Obviamente ele vai romper o pacto, claro. O grau de malignidade da profanação que ele vai fazer repercute lá em Cristo, repercute em Paulo, repercute lá em João, em Apocalipse. O terremoto que esse anticristo vai, terremoto metafórico, que ele vai fazer aqui. Vamos a Daniel 11. Vocês acham que o Daniel 9 é fácil? Daniel 11 é muito mais difícil. Tanto que eu vou ler só um pedaço aqui. Entende-se que se refere ao anticristo e às suas atividades. Daniel 11, 36 em diante. A probabilidade é muito alta de aqui se referir ao anticristo. Não vou explicar porquê, é muito... É complicado, porque antes já vem falando de um rei que é tipo do anticristo, que é Antíoco Epifânio, que sucedeu o rei da Grécia e tal. Eu não vou explicar isso aqui agora. Mas quando diz, este rei, entende-se, tendo eu, que se refere ao anticristo. Eu acho alta a probabilidade. Fará segundo a sua vontade. Agora nós vamos ver características desse homem. Então, se aqui de fato se refere ao anticristo, são ensinos preciosos sobre esta pessoa terrível que vai se levantar na terra. Esta besta, esta fera, conforme lá em Apocalipse 13 e 17. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Lembram que eu chamei a atenção em Apocalipse 13, Apocalipse 17, de que João falou várias vezes que esse homem ia ser altamente blasfemo, que iria dizer coisas iníquas contra Deus, iria ser um grande blasfemador, iria ser uma característica dele. E eu comentei, em vários lugares da Bíblia se fala nesta característica do anticristo. Aqui está de novo. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Não sabemos nem o que seja isso direito. Talvez simplesmente dizendo que ele será tão anti-Deus que vai criar algum tipo de adoração sobre ele próprio, que vai, como vamos ler ainda, e de alguma maneira vai ser contra o que se conhece de cristianismo ou da religião que ele for da época, ou Islã, não sabemos. Mas o fato é que ele não vai ter, será extremamente atrevido, desrespeitoso. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Isso aqui tem causado alguns estudiosos a pensarem em homossexualismo do anticristo. Nem todos concordam com esta visão, porque a frase é um pouco vaga. Mas alguns pensam que aqui significa que ele não tendo
respeito ao desejo de mulheres, ele não vai ter nenhuma atração por mulheres ou coisa assim, então como se isso indicasse algum tipo de homossexualismo dele, ou pelo menos assexualismo, assexualidade, não sabemos. Ou não é nem o assunto aqui e fala de uma escravização às mulheres ou de uma hostilização profunda às mulheres e não tem nada a ver com sexo, não se sabe. Mas eu estou dizendo para vocês o que se escreve, o que se discute aí entre os estudiosos do assunto, o que isso significa exatamente não se sabe. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Nós vamos ver ainda com mais clareza lá no restante do capítulo 13, quando nós formos falar do falso profeta, que será um assessor religioso do anticristo, que vai insuflar a humanidade a adorar o anticristo. Então é evidente que ele vai, e Paulo vai dizer isso também lá em 2 Tessalonicenses 2, em que ele vai se endeusar, e ele vai querer ser adorado como Deus. Obviamente, para isso ele vai ter que desprezar todo e qualquer tipo de Deus, inclusive o único Deus, que é o Deus Criador, porque todos os outros deuses são falsos. Seja como for, vejam como as profecias se combinam entre si, e as características que falam sobre este personagem conhecido como anticristo, elas se fecham de uma maneira muito clara em alguns pontos. Parece uma incoerência, mas tem coisas aqui que, como eu estou tentando mostrar a vocês, que combinam como uma luva. Algumas passagens com outras, separadas por 600 anos. 700 anos, como Daniel e João em Apocalipse, e se encaixam bem. Já em outros detalhes, são muito confusos, quando se fala, como já falei, nas cabeças e nos chifres, 7 cabeças, 10 chifres, o que é isso, o que é aquilo. Então, muitas coisas ficam ali em aberto e nós não sabemos, nem muito bem, sabemos quase nada do que significa. Já outras coisas, você pode pisar em terreno firme, que é onde eu quero que nós estejamos, ouvindo essas pregações. É em terreno firme. Tipo, vai ter um cidadão que vai fazer um trato de paz com os judeus por 7 anos, e ele vai quebrar este pacto. Está escrito em vários lugares, ao longo de séculos. E esse cidadão vai ser extremamente blasfemo. Terreno firmíssimo. E esse cidadão vai ser homossexual. Não é tão firme. Tem uma passagem, uma expressão, e que quando diz que ele não vai respeitar desejo de mulheres, e que alguns acham que pode ser isso. Mas muitos acham que não tem nada a ver, que é aquilo, outro e tal. Então vocês veem como o grau de firmeza varia. Algumas coisas fecham, mas fecham como um cadeado. Fecham mesmo, que dá para você fincar pé e dizer, daqui eu não vou sair. E outras, você não adianta muito fincar pé. Claro que isso é muito pessoal, e vai ter estudioso que vai brigar por essa expressão aqui, que ele não vai respeitar desejo de mulheres. Vai brigar, e vai fazer artigo, e tem que ser. Tudo bem. Então tem muita discussão ferrenha em cima de passagens ou em cima de assuntos que a Bíblia não amarra tanto, não. Já tem outras que ela amarra muito e dá menos margem para se discutir, mas depende de cada um. Minha posição pessoal é ser mais aberto para passagens que não se tem muita segurança no que significa. E não só passagens em si, mas alguns ensinos sobre o anticristo. Então, hoje parece que está crescendo um movimento de interpretação bem diferente, no sentido de que o anticristo seria um islâmico,
e que o império que vai dominar no último, o império que se fala lá do quarto animal e da besta e tudo mais, vai ser o Império Islâmico. Aí isso é uma novidade escatológica que está surgindo entre os pré-milenistas, inclusive, alguns pré-milenistas. Outros dizem, não. Isso aqui é o Império Romano que vai ser revivificado e que ele vai voltar de alguma maneira, por isso, e a tradição, é a interpretação mais tradicional, é esta. E minha tendência é olhar, ler, examinar e ficar observando uma coisa, outra, porque eu não vejo muita clareza em nenhum ponto e nenhum outro. Então vai ser muito comum, você vai encontrar estudiosos da Bíblia, sérios, que estudam a Bíblia há 30 anos, 40 anos, e que achou que era o Império Romano mesmo, que vai ser o Império Romano, vai voltar de alguma maneira e tal, e ali não admite nem pensar em outra alternativa, porque aprendeu desde que se converteu assim, estudou assim, e assim ficou. Pronto, é a maneira de ser, e não abre mão, o outro é mais largo, mas é mais largo, o outro vai dizer, não, ele não é largo, não, ele é frouxo. Aí o outro vai dizer, não, mas eu sou largo, você que é muito rigoroso demais, muito fechado para entender que a Bíblia não fecha em muitas coisas quanto à escatologia. Então, é basicamente isso. Por isso é a minha tranquilidade em não estar passando para vocês uma interpretação pessoal minha, dizer é isso, eu não concordo nisso, quando passa para interpretações de passagens, ou de várias passagens juntas, mais interpretativas. Não, eu acho que isso aqui significa isso, não, aquilo ali significa isso. Aí, esse significa é muito complicado. Então, eu, pessoalmente, para vocês saberem, sou muito cuidadoso e paciente para olhar, estudar, admitir que talvez possa ser, mas vamos ver os pontos fracos, os pontos fortes. Uma coisa eu garanto a vocês, todas as posições têm pontos fortes e pontos fracos. Porque se não fosse assim, não haveria tanta discussão. Ora, existe discussão até sobre se Cristo é Deus ou não é, que é um ponto básico do cristianismo, que a gente não aceita, chama de heresia, não admite absolutamente, é um ponto crucial. Existem os nossos pontos cruciais, fundamentais, daí o nome fundamentalismo, fundamentais do cristianismo, sem os quais a gente não aceita nem como cristão. Isso aqui é pagão, é herege. Então, claro que entre assuntos mais detalhados vai haver muita discussão, mesmo entre pessoas fiéis. Agora, o que eu quero passar para vocês é o que está escrito aqui. A interpretação disso fica mais com você. Então, com você, com aqueles que querem aprofundar mais. Então, eu estou aqui em Daniel 11, 36, 37 eu já li, 38 agora. Falei do desejo das mulheres, nem qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. 38, eu vou ler até o 45 e vou encerrar. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, de novo a questão do Deus dos pais dele. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e far-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, ele vai dar muito valor, muito apoio, vai se sentir extremamente honrado com quem estiver do lado dele, com quem crê no que ele crê, no que ele disser, no que ele ensinar, no que ele exigir. Aceitação de pensamento diferente, tudo, nada disto. No tempo do fim,
O rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras, as inundará e passará. Não vou falar detalhes. Entrará também na terra gloriosa, que provavelmente seja Jerusalém. Israel/Jerusalém. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Alguns acham que aqui se refere a Armagedon, que é a última batalha antes de Cristo voltar. Armará, e vamos ver isso com calma depois, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Eu quis ler até o final aqui do 45, para terminar com esta parte aqui, que está destinado a perecer, a ser destruído, por mais poderoso que venha a ser, por mais adorado que venha a ser, reverenciado e tudo mais seguido, mas ele vai ser destruído no tempo determinado contra ele. Muito bem, então vamos deixar para a próxima pregação sobre o assunto, se Deus quiser, para tratar do Novo Testamento com relação ao Anticristo. De uma maneira muito especial, muito particular, vamos concentrar em 3 pontos, que é o famoso sermão profético do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, a passagem lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que eu já citei várias vezes, em que Paulo diz detalhes impressionantes sobre esse homem aqui, Anticristo, inclusive usando Daniel, como já falei, e o próprio João, que escreveu Apocalipse, mas não no que ele fala sobre Apocalipse, mas no que ele escreve lá em 1 João e 2 João, que ele fala no Anticristo. E aí a gente encerra quanto à apresentação desse personagem, para voltarmos então a Apocalipse e continuarmos com a exposição propriamente dita. Que Deus nos ajude a crer nessas coisas, mesmo não entendendo muitas delas, e a passarmos para frente em conversas, em pregações, em ensinos, estudos, sem a menor cerimônia. Parece coisa esquisita, tudo isso que a gente fala aqui, de certa forma é esquisita. Essas coisas são esquisitas mesmo para o nosso dia a dia, mas são coisas que a Bíblia revela, é a palavra de Deus, portanto vai acontecer. E você pode dizer, vai acontecer. Eu não sei exatamente o que significa isso, o que significa aquilo, a interpretação disso, não sei. Algumas coisas eu acho que sei, é isso. Entendo que seja assim, mas também sujeito à interpretação, tudo bem. Mas que está escrito, está. E quando acontecer vai ficar claro como água. Clarinho. Não vamos mais ficar tateando isso. Claro, está aí ele. Olha as características que João falou dele, Paulo, Jesus Cristo, Daniel, olha ele aí, está aí, chegou. Não sei quando, mas vai ficar muito claro. Que Deus nos abençoe e Deus seja louvado nessas coisas difíceis de entender também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender o que deve ser aprendido e tirar lições básicas para as nossas vidas, especialmente sabendo que o fim desta terra será assim, exatamente assim. Os detalhes não sabemos direito, mas a história, de uma maneira geral, o esboço está muito bem traçado, até com alguns detalhes, e a gente pode descansar sabendo que o Anticristo, seja lá quem for, seja de que religião for, ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.